Um pão doce sensacional para você fazer aí na sua casa. Essa rosca doce de coco bem molhadinha é show de bola e vou te ensinar a fazer hoje. Então vem comigo aprender a fazer. Pegue uma bacia, adicione 1,5 xícaras de leite, a medida de xícara 240 ml. Ok? O leite está morninho. Adiciono 20 gramas de fermento seco para pão. E aproveito também, coloco o açúcar. São 5 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu vou misturar bem até dissolver esse fermento seco no leite com o açúcar. Fiz esse processo. Agora adiciono 3 ovos. Já dou uma leve misturada. E agora acrescento sal. É meia colherzinha aqui, ó, de chá rasa de sal, pouquinho de sal. Também coloco 3 colheres de sopa bem cheia de manteiga. A minha eu vou levar por uns 20 segundinhos no micro-ondas para ela derreter, tá? Porque assim facilita o processo de mistura aqui. Feito esse processo, dou mais uma misturadinha porque agora vamos adicionar aqui a farinha de trigo. Aproveitando você que está assistindo, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário aqui nas redes sociais, pois ajuda muito no engajamento e Deus te abençoe. Feito isso, venho com a farinha de trigo sem fermento. A farinha eu vou colocando aos poucos, aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo, tá, pessoal? Não vou utilizar tudo, eu já passo para vocês a medida de farinha. Vai sempre colocando a farinha aos poucos. Aqui eu já passei para a mesa, pois vou precisar sovar essa massa. Então, a farinha sempre colocando aos poucos e mexendo. Eu sovo essa massa por aproximadamente uns 7 a 8 minutinhos, tá bom? Então, sempre vai sovando, misturando, agregando a farinha de trigo aos poucos e a massa vai ficar assim, ó, pessoal. Eu sempre vou sovando com uma mão e outra, para ir facilitando aí a mistura, ó. A massa tá homogênea, bem misturadinha. Eu utilizei aqui, pessoal, em média de 850 gramas de farinha de trigo. Pode ser mais e pode ser menos, aí vai depender dos ingredientes, do tamanho dos ovos que você utiliza. Coloco a massa aqui em um recipiente, vou cobrir com um plástico e um pano e vou deixar essa massa crescer, tá bom? Em média de uns 30 minutinhos. A minha aqui já cresceu, processo bem rapidinho para vocês verem. Então ela já cresceu, ó, fica bonita, ela não fica grudando, tá joia, pessoal? Fiz aqui, ó, dá para abrir até com a mão a massa. Olha que fácil. E vou usando o rolo aqui, abrindo a nossa massa e deixar ela, né, desse jeitinho aqui, ó. Ela ficou em média de 30 por 70 aqui, centímetros. E agora eu venho com 3 colheres de sopa também de manteiga e vou espalhar sobre a minha massa. Só não passo nas laterais da massa, tá, pessoal? Coloco um pouquinho de coco ralado. Eu tenho um pacotinho de 100 gramas de coco em flocos. Espalhei todo o coco aqui. Também vou adicionar um pouquinho de leite condensado. Eu tenho uma caixa de leite condensado em média de meia caixa de leite condensado, tá? Ó, eu vou fazendo dessa maneira, não precisa espalhar com colher, nada disso. Coloquei metade da caixa de leite condensado, eu vou fechando primeiro as laterais. E agora eu vou enrolando a nossa massa, sempre apertando para dentro, para evitar que fique bolhas de ar dentro da nossa massa, ó. Enrolei toda a massa, ó, vai ficar desse jeitinho, ó, bem fácil aí para você fazer. E agora eu vou cortar a nossa massa. Então já tenho 2 formas untadas e polvilhadas com farinha de trigo. E aqui eu vou contar em média do tamanho de 3 dedinhos. Cortei a massa e vou colocar dentro da minha forma. Tá? Sempre essa parte aqui, ó, da emenda aqui, eu coloco virada pro lado ali, ó, de dentro, tá, gente? Não é pro lado de fora da forma. Pro lado de dentro ali, vamos dizer, da parte do furo da forma. Não sei se é assim que fala. Então, ó, coloquei aqui, ó, desse jeitinho, vou deixar crescer. O meu ficou em média aqui de uns 50 minutos a 1 hora. Deixa crescer até dobrar de tamanho. E vai ficar desse jeitinho aqui. Ó, a minha aqui eu cobri com um plástico, com um pano, deixei crescer. Tiro aqui e vou pincelar uma gema de ovo. Pincelar a gema de ovo é opcional. Eu optei por pincelar porque eu acho mais bonito. Deixo o forno pré-aquecendo em média de uns 10 minutos, 180 graus. O tempo de assar varia de 25 a 35 minutos até seu pão ficar douradinho.
Ok? Levei ao forno, agora vamos preparar a calda enquanto assa. Tenho aqui uma xícara de leite 240 ml em temperatura ambiente, 200 ml de leite de coco e, por último, meia caixinha de leite condensado. Aqui misturo tudo muito bem e reservo, tá preparado a nossa calda. Pães assados, o meu ficou em média de 35 minutinhos, tá, pessoal? Então vai variar de 30, fica de olho no seu forno. Aqui o pão, ele tá ainda quente, tá? Não precisa deixar esfriar, pode colocar com ele morninho ou quente mesmo. Você vai dividir a calda aí para os 2 pães. Então, dentro da forma, do jeitinho que vocês viram. Depois de colocar a calda, espalhe um pouquinho de coco ralado e deixa o pão dar uma esfriada para depois você desenformar. Até mesmo para a calda poder penetrar bem aí a massa do pão, para o pão ficar bem molhadinho. Olha aí que bonito que fica. Agora eu vou desenformar o nosso pão. O meu eu deixei em média aqui de uns 40 minutos descansando dentro da forma e ficou assim. Vocês percebem que ó, já tem ainda uma caldinha saindo do pão. É do jeito que eu gosto. Fica o pão molhadinho no ponto certo, porém com essa caldinha, se você quiser passar depois mais um pedacinho do pão na caldinha, é tudo de bom. Essa rosca de coco que eu estou te ensinando a fazer. Então não esquece, por favor, de deixar seu comentário, like, compartilhar e se não for inscrito, já se inscrever aqui nas redes sociais, pois me ajuda demais. E você vai ter essa delícia molhadinha, suculenta de pão aí na sua casa. Um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!